sou Andresa Santos, sou cantora, compositora, instrumentista, eutrópica, e eu estou aqui no quadro Te Entrevistei para falar um pouquinho mais sobre a minha carreira e sobre as novidades. Eu sou o fim de tarde, a última fresta de luz, antes da estação fechar. Bom, vamos começar então falando sobre o seu novo projeto, Eutrópica. Eu queria entender um pouco o conceito que você pensou para esse álbum. Eutrópica diz muito sobre mim e sobre os trânsitos por onde eu passei. Eu nasci em São Paulo, mas a minha mãe é de Uauá, Bahia, meu pai é de Minas Gerais. Eles se encontraram em São Paulo, eu nasci lá. E eu sempre fui essa pessoa que se mudou muito de casa, de bairro, né? Eu nasci na periferia de São Paulo, Zona Leste, né? Mas eu sempre me mudei de casa, depois de bairro, depois de estado, né? Então, ao longo da vida, fui percebendo o quanto esses trânsitos, essas mudanças estavam contribuindo com a minha formação pessoal e profissional também, porque eu tinha a oportunidade de vivenciar culturas diferentes, vivenciar experiências diferentes, né? Então, isso tudo constrói a minha essência enquanto artista, né? Que eu trago como porta de entrada, né, MPB, e misturo com elementos eletrônicos, com referências do rock, da música latina. Então, eu digo que o conceito de eutrópica é uma grande colcha de retalhos, de costuras, de formas, de linhas diferentes, que ajuda a construir quem eu sou, né? Essa pessoa andarilha que está sempre aberta às trocas e às oportunidades. Então, o disco ele está sendo dividido em partes. A primeira parte, Sapopemba, já foi lançada, né, que fala muito da minha relação com São Paulo, com essa relação com a cidade, com a ansiedade, né? Então, Sapopemba fala muito sobre essa minha relação com a cidade, com o tempo mais acelerado, com os ritmos, né, mais para frente. E já foi lançado, tem um clipe dessa primeira parte, que é a canção A Gente Ia Longe. É um clipe que fala, que traz essa coisa, né, dos desencontros, né, e de uma forma pensada com acessibilidade, né, para pessoas surdas. Então tem uma intérprete de Libras e o ator que contracena comigo também é surdo, e eu tento ali me comunicar em alguns momentos, né, com as Libras. E aí o segundo clipe, né, que vai ser lançado é o Vagão Vazio, que é dessa primeira parte. Mas a gente já está em estúdio, já estamos finalizando a segunda, que se chama Carranca, que vai ser lançada agora em agosto, e aí já traz essa minha vinda aqui para o Nordeste, né, para Juazeiro da Bahia, que é a terra de João Gilberto, Ivete Sangalo, terra baiana, né, e aí todas as minhas referências depois que eu vim para cá. Então, e aí a terceira parte, que é a Atlântica, que vai ser lançada no final do ano, já traz essa minha relação com o litoral, né? Eu tive a oportunidade de viajar para Portugal, para levar a cultura daqui, e é isso, né? O Rio São Francisco, que é onde eu estou, né? Eu estou na divisa de Bahia e Pernambuco, né? E essa divisa acontece pelo Rio São Francisco, que deságua no Atlântico, né? Então, é dessa forma que eu enxergo o mundo, assim, né, conectado. Então, Eutrópica tem todo esse conceito, né? E assim, quais foram os principais impactos que você sofreu nessa transição de estados, digamos assim? Você percebeu que a recepção da sua música foi diferente nesses locais? Olha, Amanda, eu digo que se eu não tivesse vindo para cá, eu acho que não teria feito nem metade das coisas, né? Porque para gente que eu morei em São Paulo, né? Vocês que moram em São Paulo, é aquela coisa, tanta correria o tempo todo, a gente, né, passa mais tempo no ônibus, no metrô, se deslocando para os espaços, que a gente acaba não conseguindo dar conta de muita coisa, né? Então, quando eu cheguei aqui, foi um choque em primeiro momento, né? Porque o tempo é mais dilatado, né? Aqui a galera às 5 horas da tarde está saindo do trabalho e vai tomar um banho de rio, assim, vai tomar uma cervejinha na Portelinha, que é um bar daqui da região. E assim, é outro tempo. Então, falando da minha música especificamente, teve um acolhimento muito grande, porque, enfim, eu tive a oportunidade de estar com pessoas que me ajudaram a abrir caminhos, né,
a exemplo de Manuca Almeida, que é poeta e compositor, né, da canção Esperando na Janela. Então, ele abriu as portas para mim aqui na cidade. E eu tive a oportunidade também de participar de festivais daqui, festivais de música, né? Fui premiada, então isso ajudou a galera ser bem receptiva com o meu trabalho, né? E eu já estou, né, no segundo disco, primeiro em 2019, também teve uma boa recepção. E é isso, assim, a gente vai entendendo o que a lição que eu aprendi estando aqui é que a primeira coisa, é importante descentralizar as oportunidades, né? Porque aqui no interior tem muita gente que tem um trabalho lindo, a gente tem grandes nomes da música que são daqui de Juazeiro, Josiara daqui, Luiz Galvão, né, dos Novos Baianos também. E aí é isso, né? Sempre a galera precisa ou sair daqui para ir buscar oportunidades em São Paulo, ou acaba ficando por aqui mesmo, porque tudo tem custo, né? Então, a partir do momento que rolam editais de cultura, editais de incentivo, políticas públicas que, né, valorizam a cultura local, isso ajuda a reverberar em outros espaços, né? Sem precisar necessariamente sair, né? Mas questão musical mesmo foi um momento bem importante assim da minha carreira, porque eu comecei a construir minha música autoral quando eu cheguei aqui. Então, olha só, o que você pode adiantar para a gente também das outras partes? Para onde a gente vai viajar com você, além de Sapopemba, no interior de São Paulo? Carranca é um símbolo daqui, né? Do Rio São Francisco, da cultura ribeirinha. E é uma estátua, né, um símbolo que os pescadores colocam na proa dos barcos para proteger o trabalho, né, dos maus espíritos, né, das energias ruins. Então, eu intitulei o nome Carranca para essa segunda parte, né, que faz vínculo, né, com o Rio São Francisco. E, enfim, quando eu cheguei aqui, eu tive mais contato com a música, com a cultura popular, né? Com a ciranda, com o samba de velho da Ilha do Maçangano, do Rodeadouro também, que faz parte daqui, da cultura daqui. Enfim, o coco. Então, eu vou trazer esses elementos regionais, trazendo, claro, com a minha leitura, né? Uma leitura meio caótica. E eu também posso adiantar que vai ter uma participação muito especial de uma pessoa que eu já citei aqui, inclusive, né, que é daqui, que está ganhando o mundo, né, Josiara. A gente vai dividir uma canção que é linda, e, assim, a nossa história, ela caminha muito junto, né, porque eu saí de São Paulo e vim, né, saí da capital e vim para o interior. Ela saiu do interior e foi para a capital, então ele vai ter uma música muito especial falando sobre isso, e é isso, eu vou trazer um pouco mais da cultura regional, com parcerias daqui, de composição também, né? E falar sobre isso, né? Até porque eu sou a forasteira, né? Então, a gente tem que estar ali alinhado com a galera daqui para, enfim, dar mais gás e trazer coisas que, às vezes, eu não consigo falar, mas que o parceiro, a parceira musical consegue, por já ser daqui, né? Então, Carranca é isso. Está linda, é um outro tempo, né? Comparado com a primeira parte, um outro rolê. E é muito do que eu vivi, assim, né? Que eu estou vivendo. Então, tá bem legal. E você mencionou, né, que as músicas também vão sofrer, então, um pouquinho dessa influência regional, né, dos estilos, dessa mistura. Como que foi essa escolha, assim? Eu sei que você tem um pé na produção também musical, né? Como que foi a escolha para você desses estilos? Você ficou com um pouco de receio de levar esses estilos que são mais regionais, tal, para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro? Como que foi? Então, na verdade, como eu moro aqui já faz 6 anos, né? A produção musical, né? Eu estou ali alinhada com o Iago Guimarães, que está fazendo parte do projeto também, né? A produção. E porque acho que está sendo um processo muito fluido, porque, diferente da primeira parte, que eu tive que compor para a segunda parte, né, eu acho que eu tinha 2 músicas só, as outras 2 eu tive que compor já no processo, né, de produção. Já diferente nessa segunda eu já tinha canções, né, e elas se conectavam de certa forma também, né,
Tem uma que é ciranda, tem uma que é forró. Então, na hora da gente pensar na produção, o que eu disse para a Iago, assim, é que eu não queria me apropriar no sentido de trazer os ritmos tradicionais, assim, né? Porque, enfim, eu não sou daqui, né? Eu tenho raiz aqui, mas eu não nasci aqui. Então, eu queria trazer a minha leitura, a minha perspectiva de uma pessoa de fora e como eu vejo esses gêneros, né? A gente faz referência, né? A ciranda faz referência ao forró, mas a gente desconstrói um pouco os elementos. Então, por exemplo, o forró. Eu não faço um forró com zabumba, triângulo e sanfona. Eu faço de uma outra forma. A ciranda, eu trago alguma coisa, né, de ciranda, mas também coloco algumas coisas eletrônicas para dar uma nova leitura, né? Uma leitura a partir da minha perspectiva, né? Então, é isso. Foi muito fluido o processo. Bom, e no seu último álbum, o Alto Lá, você brincou bastante com essa parte do eletrônico nas suas composições. E eu queria saber se no Eutrópica também terá algum diferencial marcante, assim, que os públicos vão identificar logo de ouvido. Você conseguiu experimentar bastante coisas também, além dessas questões mais características da região? Sim, eu tenho a sorte de ter um produtor que é bem fora da casinha mesmo, assim, ele pensa e tem referências de muitas coisas, de muitos lugares, né? Então, na primeira parte do álbum Eutrópica, no caso Sapopemba, a gente faz menção a gente pega elementos da música indiana, por exemplo, coloca algumas percussões de música indiana no meio da música. Em Alto Lá, por exemplo, a gente pega um sampler da música do Michael Jackson, né? Aquela pega um pedacinho, já bota lá no meio. Quem ouve no fone, quem ouve prestando atenção, vai encontrar esses samplers, essas referências. Então, isso não mudou para essa segunda parte. Eu penso que é algo que já faz parte da minha identidade artística, né? Trazer essas colagens, essas misturas. Então, e Eutrópica também tem isso, assim. Só que de uma maneira um pouco mais sutil, até porque nessa segunda parte eu trago mais elementos orgânicos, né? Então, eu contratei músicos para gravar, né, as partes, mas tem pitadas de eletrônico, tem pitadas de arranjos vocais também, comparado com a primeira parte. Mas eu acho que esse segundo disco ele está menos MPB, assim, comparado com o primeiro. Ele está mais para uma música um pouco mais alternativa, trazendo mais elementos do rock, que também faz parte da minha referência. E até então, na minha cabeça, eu achava que era um problema, assim, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas qual é o seu estilo? Aí eu fico, gente, é difícil a gente colocar o nosso trabalho numa linha, porque como a gente vê a coisa ali, né? Enquanto artista independente, é difícil, né? Mas o que eu digo, para mim, as melhores inspirações para eu conceituar o meu trabalho vem dos Novos Baianos, né? Uhum. Que é essa mistura, que essa salada de fruta de muita coisa. Então, a Eutrópica também traz algumas referências de Alto Lá e inclui outras também. E dos passos mais distantes que já dei na vida, você é a foto 3x4 que eu nunca esqueci de levar. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre os clipes em si, que já tem, né, no caso. Eu queria começar falando sobre o A Gente Ia Longe, como você comentou no começo da entrevista, traz toda essa representatividade através do Anderson, que é um ator surdo, e também se preocupa com essa acessibilidade, né, de trazer a tradução ali em Libras, de também se preocupar com a diretriz da campanha do Pra Cego Ver. Eu queria saber como que foi pensar nesse projeto e realizar ele. Como que você pensou no conceito de trazer essa acessibilidade e tudo mais? Bom, eu sou formada em licenciatura em música, né, pelo Instituto Federal Sertão Pernambucano, e a gente tem algumas disciplinas, né, focadas, no caso, né, a gente tem disciplina de Libras na faculdade, é só 2 semestres, 30 horas apenas, mas para mim foi o suficiente para entender que o que eu faço, o que a gente ouve, né, a música, a forma como a gente consome música é um privilégio, né? Então, eu fiquei muito pensando nisso, assim, poxa vida, enquanto educadora,
né? A importância da gente saber se comunicar em Libras, né? Se a gente aprende inglês, se a gente aprende espanhol na escola, por que não aprender Libras também, sabe? Por que que as pessoas surdas precisam, são obrigadas a ter que se adaptar com a nossa realidade e a gente não se adaptar com a... Então, eu estava conversando com o Pablo e a Adriano sobre isso, né, que são os diretores, né, do clipe, e aí eles tiveram a ideia, né, de, poxa, por que a gente não pensa, então, uma questão de acessibilidade, né, enfim, vamos correr atrás de algum ator surdo, né, para fazer esse clipe. E aí é que, assim, foi um aprendizado gigantesco, né, porque o que a gente aprende na faculdade não é nem 10%, né, do que a gente vê no dia a dia, né? Então, Anderson, ele, assim, apesar de ele não atuar, né, não ser do teatro, né, não ocupar esse espaço dentro da arte, e aí é uma questão até de provocação mesmo, né, de cada vez mais a gente pensar em cursos de artes para pessoas surdas, né, com essa acessibilidade, né, mas ele, assim, a gente lançou a ideia, ele super topou. No caso, ele se comunica através das Libras e também consegue, por leitura labial, se comunicar. Então, foi um momento de muito aprendizado. Ele me presenteou com um sinal também, que é esse aqui, né? O set de gravação assim, foi muito bacana. A gente teve também uma intérprete de Libras junto com a gente na gravação, e, né, ela também fez as Libras depois. E é isso, eu acho que cada vez mais a gente tem que repensar esses lugares, né? Ainda eu sei que, enfim, tem um custo que é maior, né, para inserir acessibilidade, enfim, peças de teatro, shows musicais, mas a partir do momento que aparecem oportunidades de editais, políticas públicas, né, enfim, para a gente lançar projetos, eu acho que a gente não deve esquecer de incluir esses pontos, né? Não só para pessoas surdas, mas também para pessoas cegas, e, enfim, tentar ao máximo abrir caminhos para essa galera também consumir o que a gente tem para dizer, né? Então, é isso. O clipe de A Gente Ia Longe foi, para além de tudo, muito aprendizado e uma instiga mesmo para a gente, enquanto artista, cada vez mais repensar esses lugares e facilitar caminhos, né? O álbum todo da Diotrópica também tem essa preocupação, então, de ser mais inclusivo? Você trouxe isso para outras músicas também? A questão do álbum em si, ainda não, né? A gente está produzindo as músicas, né? Mas nos shows, futuramente, né? Quando a gente, né, tomar a vacina, todo mundo tomar vacina, e trazer acessibilidade para os shows mesmo, né? Quando a gente começar a rodar mesmo, porque é isso, né? Acho que esse período de, enfim, esse período de pandemia que a gente está passando, apesar de ser difícil, né? A gente não deve romantizar em nenhum momento, né, toda essa situação, mas encontrar aprendizados, né? Coisas que a gente precisa repensar. Então, claro que a acessibilidade vai estar futuramente nos shows e no mínimo que eu posso fazer também, né? Sim. Então, por exemplo, sociais, eu sempre procuro legendar os stories, né? Porque, enfim, como eu tenho agora pessoas surdas me acompanhando, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Nesse sentido. E é isso, eu sempre tento trazer e conversar, não só com o meu público, mas também com os meus alunos, né? Porque eu dou aula de música também, então eu sempre troco essa ideia com a galera, né? Para a gente ter cuidado e tentar, enfim. Bom, e para finalizar agora, eu queria falar um pouquinho então sobre o clipe de Vagão Vazio, que diferente do de A Gente Ia Longe, que é um pouco mais sobre esse amor, assim, um término conturbado e tudo mais, em Vagão Vazio, ao que parece, você trata um pouco sobre o desapego, é isso mesmo? Conta um pouco da história que você quis mostrar nesse clipe. Eu acho que, assim, eu canto o que eu vivo, né? Eu canto o que eu acredito e eu componho as coisas que eu vivo. E o que eu mais aprendi com tudo isso, né? Porque é difícil nesse processo da gente se reencontrar com a gente, né? E olhar para a nossa história e se conectar e tentar entender
a nossa ancestralidade. Enfim, é um processo dolorido, né? Mas de coisas que eu pude trazer comigo, assim, da minha história, dessas mudanças, é que tudo muda o tempo todo, né? A gente, nada é para sempre. A gente, às vezes, né, romantiza um relacionamento, porque, né, enfim, é criado isso, principalmente para nós mulheres, né, do príncipe encantado, de feliz para sempre. E com essas mudanças, eu fui percebendo que, cara, não tem como não, assim, a gente está aqui agora e é massa, mas, ó, não espere por mim, não sei se volto, só carrego o que foi bom, né? Então, é isso. Eu acho que é entender que a vida tem ciclos e é importante a gente aprender a encerrar de uma maneira saudável, claro, né? E seguir com a vida, porque a gente tem a gente, né? Eu falo sempre para os meus amigos, gente, a gente aprende sempre a estar em sociedade, né? Com os nossos pais, com a nossa família, depois com o relacionamento com amigos, aí depois com filhos, né? Quem quer ter filhos. E aí a gente nunca aprende a ser só, né? A gente acha que solitude é solidão, só que não, ser só é importante a gente estar com a gente, né? A nossa potência sozinha, afinal, né? Se o mundo acabar, a gente só vai ter a gente, entendeu? Né? Então, Wagner Vazio falando sobre esse processo mesmo, de tipo, olha, massa, vou levar você para sempre, né? Enfim, as histórias, as vivências, mas eu preciso seguir viagem. Então, o Wagner Vazio fala muito sobre isso, e eu trago muito, apesar de não deixar tão explícito, né? São Paulo, né? Olha, as paisagens que eu trago na música são de São Paulo, eu acho que eu trago mais numa perspectiva geral. Então, por exemplo, Vagão Vazio, a felicidade do paulistano é encontrar o vagão vazio no horário de pico, gente. E é isso, aquela felicidade assim que, meu Deus, eu vou poder ir sentada no hotel, Zona Leste, yes! Então, é isso, é sobre valorizar esses pequenos momentos, vibrar nessas felicidades momentâneas, né? E guardar isso, né? As coisas boas mesmo. E é isso, me acompanhe nas redes sociais, @AndresaSantosOficial, no Spotify também, é com 2 Es, viu? Andresa Santos em todas as redes. E é isso, em breve, Carranca, e no dia 28, o clipe de Vagão Vazio.